Meus amigos, procurarei ser ultra rigorosa. No meu livro O Clamor da Vida, abordei princípios. Resumidamente, dizendo que existem razões científicas contra o aborto, ao contrário do que se propala. A vida é um bem indisponível, já foi dito aqui. E por que esse bem é indisponível? Porque na origem da vida está o significado da própria vida. Lá estão as raízes científicas contra o aborto. As raízes e as razões. Por quê? Porque os cientistas sempre procuraram traçar que a vida é um produto do acaso. Mas o sistema de vida na Terra não pode ser explicado pelo acaso. Assim é que o arranjo da molécula da vida é um arranjo intencional. A quiralidade à esquerda, a quiralidade à direita, que já tive a oportunidade de abordar aqui ontem. Os arranjos dentro da célula, as ligações covalentes, o arranjo topológico de cargas, as cargas mais polares, menos polares, as pontes hidrogeniônicas, tudo isso que tive a oportunidade de abordar ontem, estão aqui presentes nas razões científicas contra o aborto. Qual a razão deste arranjo? Porque as nanoferramentas, que são as antigas organelas, hoje com outro nome, dentro do citoplasma celular e do próprio núcleo. Por que essas nanoferramentas ultramicroscópicas estão absolutamente integradas num sistema de vida perfeito? Porque o homem nunca conseguiu fabricar, a partir de condições pré-bióticas, ele nunca conseguiu fabricar uma molécula de vida. E são bilhões gastos neste setor. Não se fabricou, até o presente momento, nenhuma molécula de vida. E o que é o zigoto? O zigoto é uma célula. Pois muito bem, esta célula é a base de um contínuo. Sem o zigoto não existe a criança, o jovem, o homem na idade madura, o velho, não existe nada. A vida nossa na Terra é um contínuo a partir do zigoto. E como é que o zigoto, que é uma célula e que é unidimensional, como François Jacob, um dos maiores bioquímicos da história do século XX, já nos dizia para um repórter, dizendo para ele, eu não sei explicar, porque de células unidimensionais, nós temos um feto tridimensional, não sabemos explicar, a ciência ainda não conseguiu chegar às razões disso e de outras interrogações na área da bioquímica, da biologia e tudo mais. E esta é uma questão fundamental, a qual nós não podemos voltar atrás, os olhos. Nós temos de cutucar sempre, dissecar, pedir para provar, pedir para dizer por que a vida se arranja desse modo. Kenneth Smith
famoso bioquímico da Inglaterra, que eu tive a oportunidade de falar para vocês ontem, fala nos seus livros que nós viemos dos cristais de argila. Mas, muito bem, ele se pergunta, por que a natureza, ela sistematizou dessa forma? Por que a quiralidade? Por que os aminoácidos estão à esquerda? Por que os açúcares estão à direita? E é Abdul Salam quem diz, no seu notável livro, A Teoria da Unificação, que a partícula Z0 da força eletrofraca é a partícula de Deus, exatamente por permitir a quiralidade. Esta intuição formidável de Abdul Salam dentro da ciência está faltando, porque falta humildade dentro da ciência. Não a ciência propriamente dita, porque esse não é a fé da ciência, mas dos cientistas. Então, tem se fabricado células vivas, moléculas vivas até o momento. O zigoto é a base do contínuo, portanto, é uma célula extraordinária. E de unidimensional nós partimos para tridimensional, um ser tridimensional. Quem pode explicar isso satisfatoriamente? Então, Michael Berry, notável bioquímico da Pensilvânia, diz o seguinte: a vida tem um planejamento inteligente. A célula tem um arranjo intencional. E que os partidários do acaso venham me explicar a coagulação sanguínea pelo acaso. Que eles venham me explicar foram os passos da lei do acaso para a formação do globo ocular. E ele desenha com absoluta perfeição todos os passos bioquímicos dos olhos, da coagulação sanguínea, e pergunta: como é que, por acaso, nós temos tudo isso? Disse ontem também para vocês que os irmãos Bogdanov, juntamente com matemáticos do CERN, eles também pertencentes ao CERN, um dos maiores centros de pesquisa do mundo, chegaram à conclusão que 1000 enzimas dentro de uma célula, não as 2000 que elas precisam para existir, que a célula precisa para funcionar, 1000, metade. Ao acaso, segundo os cálculos matemáticos, demoraria um tempo além do tempo confessado de existência do próprio universo. E eles calculam que estejam em 15 bilhões de anos. Então, como é isso? Se não é um acaso, a quem nós devemos o planejamento? É como o Michael Berry diz: chamem do que quiser o planejador, mas existe o planejador. A ligação é intencional, é inteligente. Portanto, hoje não se aceita com facilidade, graças a Deus, o que querem nos impedir os materialistas, de que todos estamos aqui por acaso. Que de átomos se formaram os homens? Por acaso. Então, e os fetos com dificuldade, com deficiência? Dizem os geneticistas da gema que a diversidade é a nossa riqueza. Estamos matando a nossa diversidade. No que vai dar isso? Se somos ricos porque temos essa diversidade, inclusive com a participação dos fetos deficientes, se os estamos eliminando, o que vai ser da humanidade que está deixando para trás a diversidade? Estamos falando daquilo ali, ó. Quando nós estamos falando em aborto, nós estamos falando daquele ser ali, ó, aninhado entre as pétalas de uma rosa. Não estamos falando daquelas que feministas, juízes querem nos impedir e dizer que ali são coágulos de sangue, que ninguém bota nenhum valor, não colocam nenhum valor no embrião humano. Mas nós estamos falando daquilo ali, ó.
Nós estamos falando de gente. Então, são algumas células de sangue que não valem nada. Tira, põe para fora, mata, trucida, não tem valor. Até quando nós vamos aceitar isso passivamente? O feto tem personalidade própria. O zigoto tem personalidade própria. E não é a religião que diz isso. São as pesquisas da doutora, da neurologista, extraordinária neurologista do século XX, que avança para o século XXI, Candace-Pert, mostrando que nós somos capazes de produzir substâncias que independem do cérebro formado. Então, o feto não necessita ter o cérebro formado para ter memória, inteligência, capacidade. É a ciência que está demonstrando isso. Por isso, meus amigos, a violência é incompatível com as leis da vida. E nós não podemos admitir a violência. Não existe maior violência do que o aborto. Porque é alguém que não pode se defender. É alguém que é arrancado, trucidado, sem nenhuma defesa. Eu gostaria que você projetasse para vocês, para nós, a teia da vida. Isto sabemos. Todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une uma família. Tudo que acontece com a terra, acontece com os filhos e filhas da terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo o que faz a teia, ele faz a si mesmo. As palavras de Paul Perry estão inspiradas na carta que o índio Seattle enviou ao presidente dos Estados Unidos para que os brancos pensassem na terra, no ar, no mar, nas florestas, nos pássaros e nos próprios homens. Tudo o que fizermos a teia da vida, faremos a nós mesmos. Esta é a explicação do famoso adágio. Violência gera violência. Esses milhões que não renascem ao ano, onde estão eles? Passivos? Aceitando tudo? Como se nada tivesse acontecido? Ou eles estão inspirando as revoluções, os ódios, as guerras, os desesperos e assaltando as casas, do mesmo modo como eles foram assaltados, na sua dignidade de espíritos que deveriam renascer. Muito obrigada.